Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Nicolas Gerardi e nesse canal aqui eu quero falar não só sobre Bitcoin, mas também sobre estudos e experiências que eu acredito que são interessantes compartilhar com você, tá? E eu acabei de voltar da academia, estava fazendo meu treino e tive algumas reflexões e queria compartilhar com você que eu acho legal. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui nesse vídeo é sobre um dos tópicos mais importantes da sua vida, que é basicamente a sua saúde. A primeira coisa que você pensa é que você basicamente não faz nada quando você está sem saúde. É como se fosse na pirâmide de Maslow, que você tem as necessidades mais básicas na base da pirâmide e em cima necessidades mais espirituais, egocêntricas, vamos dizer assim, de autorrealização, amor próprio, autoestima, enfim. Não vem então ao assunto. Mas pensando pegando a engrenagem, se você não tem saúde, você não consegue fazer basicamente nada na sua vida. Você não vai estar pensando em fazer mais dinheiro, em trabalhar, cuidar da sua família. Você tem que primeiro cuidar da sua própria saúde, melhorar, cuidar de si próprio para depois pensar em realizar outras proezas. Então, é muito importante que você tenha saúde para prosperar em outros assuntos, outros tópicos da sua vida, tá? E daí até a conexão que eu quero fazer com o Bitcoin. Já nós sabemos até quando o último Bitcoin vai ser minerado, que é mais de 2130, né? Provavelmente você que está vendo esse vídeo, ninguém que está vendo esse vídeo, eu próprio não vou estar vivo até lá, é muito tempo. Mais de 100 anos daqui para frente, a probabilidade de qualquer pessoa estar viva até lá é muito baixa e já vai estar com uma idade muito avançada, então se tiver lúcido, né? Mas a questão que eu quero deixar para você é: a cada 4 anos acontece o halving. Cada vez mais o dinheiro que você acumula em Bitcoin é cada vez mais valorizado. Você tem mais poder de compra. E você vivendo mais, tendo mais saúde, vivendo para ver mais ciclos de halving, você consegue desfrutar mais do trabalho que você acaba acumulando, no patrimônio que você vai construindo para o futuro. E lembrando que não vem só a acaso o patrimônio que você vai construindo. Digamos que você quer formar uma família para o futuro, você quer ser pai, ser mãe, ter filhos. Você vivendo mais, você vai ter a experiência de crescer junto com seus filhos, ver os seus filhos crescendo por mais tempo, viver mais tempo com ele, aproveitar, desfrutar da companhia deles, e não só deles, mas como também, se você ter uma vida mais longa, seus netos, bisnetos, dependendo, que hoje em dia é muito raro. Então, cada vez mais é mais difícil você ter a voz, porque as pessoas vão querendo ter filhos mais pra frente, mais pra quando elas já estiverem mais estáveis de vida financeiramente, que complica, atrasa o processo de elas serem avós, enfim. Isso também é um ponto que você tem que considerar, porque você tendo mais saúde, você sendo mais saudável, você consegue desfrutar mais dessas experiências na sua vida. Então é um ponto importante que você tem que considerar. Se você for jovem, cuidar da sua saúde e ir cultivando ela, porque faz a diferença quando você está bem fisicamente, e daí você tem mais liberdade para estar bem mentalmente, espiritualmente, tá? Porque é o primeiro ponto que você vai considerar, estando bem fisicamente, e daí você vai estar apto para fazer outras atividades, enfim. Pensando que se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer nada, você não vai pensar em fazer outras atividades, tá? E daí é algo importante que você tem que considerar. Não, como eu falei, não só no ponto de você construir patrimônio, você poder desfrutar mais do que você construiu durante a sua vida, mas também para aproveitar outras oportunidades, como eu falei, de formar uma família, você ter uma família, ter seus filhos, verem eles crescer, que é o objetivo de muitas pessoas. E daí, tá, mas beleza, como que eu posso relacionar isso com Bitcoin? Como eu falei, você acumulando uma boa parte disso para o seu futuro vai ser muito mais fácil, muito mais prático
para você cultivar os seus objetivos, como eu falei, pensando no quesito de família. Você tendo mais patrimônio, tendo mais até poder de compra, numa moeda que não é diluída ao longo do tempo, e na verdade é o contrário disso, ela é valorizada, então quanto mais você tem, mais você é recompensado por ter aquela quantia. Você pode ficar mais tranquilo em construir os seus objetivos, construir uma família, e você vai precisar disso. Para construir uma família, você precisa de ter patrimônio, você precisa ter uma base sólida, estruturada para cultivar a sua família, tá? Então, até mesmo para quem quer casar, para quem quer ter uma casa, um apartamento que seja uma moradia, né? E cultivando, você precisa de patrimônio para isso. E você guardar todo o seu trabalho, que você trabalha todo mês para receber um salário, e em troca disso você sendo diluído cada vez mais ao longo do tempo, cara, isso é loucura. Você precisa de uma moeda forte, que principalmente como reserva de valor, para não ser diluído ao longo do tempo. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui não é só sobre o Bitcoin, mas sim sobre você mesmo, sobre a sua saúde, que tem que estar em primeiro lugar dos seus objetivos, porque senão todos os outros objetivos não vão vir à tona, não tem nem por que você pensar nisso se você não tiver com saúde. Então é algo que você tem que pensar primeiro, cuidar disso, e daí quando você estiver bem, aí você consegue partir para outras atividades, partir para outros objetivos e metas. Então, cara, o que eu diria pra você é, cuide da sua saúde, não tem que fazer muito esforço para fazer isso. Você pode fazer qualquer atividade ao ar livre, correr, ir na academia mais barata que tem, dependendo. Porra, você não paga 60, 70, 80 reais numa academia, aquelas old school mesmo. Cara, só pra puxar um peso, se fortalecer, ficar mais saudável, tá? Então tem muita coisa que dá pra fazer pra se manter bem. E até porque, por exemplo, da academia é um ambiente que tem uma energia muito boa, né? Uma energia positiva, não é daqueles ambientes que tem uma energia negativa. Você vê que tá todo mundo lá querendo se melhorar, treinando pra se melhorar. Às vezes uma pessoa que é obesa tá lá treinando, se esforçando, você não sabe a dor da pessoa, você não sabe o que ela tá passando, mas ela tá lá, tá treinando, tá todo mundo querendo se melhorar. E isso traz uma energia muito boa. Isso dá pra você sentir logo quando você entra. Isso vai te fazer bem também. Então, essa é a dica. Concluindo aqui o vídeo, busque cuidar da sua saúde e de você próprio. Porque daqui 20, 30, 40 anos, você vai envelhecer, todo mundo vai envelhecer, e a sua vida não será a mesma. E pra você estar bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, você precisa, em primeiro lugar, cuidar da sua saúde. Porque se você ir destruindo elas aos poucos, quando você for velho, se você chegar lá, cara, você vai estar todo arregaçado. Então, considera isso. E muito obrigado pela sua atenção. Espero que minha mensagem tenha sido passada de forma clara. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Deixa uma sugestão de comentário também. Se você quiser apoiar o canal, você pode mandar lá uma pergunta no Escarata. Lembrando que o mínimo é de 21 satoshis, você vai estar apoiando o canal e também tá mandando uma pergunta ou sugestão de vídeo, que muitos inscritos que mandam sugestão de vídeo eu acho muito legal de ir respondendo e fazendo o vídeo, formulando minha resposta com base na pergunta, ok? Então, muito obrigado e te vejo até o próximo vídeo.